verdadeiros. Esta é a primeira parte desse estudo. O estudo é um pouco prolongado, talvez vai ser dividido em 2 ou 3 partes. Bom, irmãos, então, é interessante notar que a Bíblia é um livro muito claro. A Bíblia é um livro muito claro. Eu sei, tem textos mais difíceis, mas isto é uma minoria. E aí muitos dão desculpa, né? Eu não leio a Bíblia porque eu não entendo nada. Pode até ser que não entenda nada, porque a Bíblia também é um livro espiritual, ou seja, precisa do Espírito Santo te ensinar. E se você não tem o Espírito Santo, infelizmente, talvez pode ter problema. Mas os textos básicos, textos sobre salvação, qualquer pessoa pode entender. Porque é através destes textos que o Espírito Santo toca no coração da pessoa perdida e fala para ela, né, no coração, que ela precisa de Cristo, que ela está perdida, que ela precisa do Salvador. Então a Bíblia é um livro muito claro, muito realista, e ela conhece e descreve o comportamento humano como ele é. Não há um livro que mais conheça o ser humano do que a Bíblia. Ela conhece o ser humano por completo, e até mesmo os comportamentos do ser humano. Então a Bíblia consegue distinguir cuidadosamente aqueles que são apenas seguidores nominais de Cristo, daqueles que são crentes genuínos, verdadeiros. Então ela consegue distinguir esses 2 tipos de crentes. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele encontrou esses 2 tipos de seguidores. Teve esses 2 tipos de seguidores seguindo Jesus Cristo. Havia aqueles que acreditavam nele quando viam o milagre. Precisava de milagre para crer em Jesus Cristo. E, sinceramente, eu duvido que esses realmente foram salvos. Talvez eles creram, mas a Bíblia fala que até os demônios creem, né? Então, está lá em João 2, versículo 23, que diz o seguinte: E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram nele. Muito bem, eles viam sinais e criam, né? Então isso é muito perigoso, porque Deus se agrada de quem tem fé. E fé você não precisa ver para crer, né? Tudo bem, eu não vou comentar muito, fica para você esse texto, se realmente essas pessoas foram salvas ou não. Como eu disse, pessoalmente eu duvido. Mas quando Jesus também esteve falando sobre ele ser o pão da vida, que desceu do céu, né? Alguns discípulos não gostaram dessa mensagem. Interessante, né? Eu até li, né? A gente muitas vezes esquece, né, alguns textos, eu até li de novo, mas não tinha nada demais na mensagem. Talvez as figuras de linguagem que Jesus usou, né, sobre ser o pão, né, sobre comer a carne, essas coisas, não sei, mas não tinha nada demais na mensagem para eles, sinceramente, não gostar da mensagem que ouviram. E alguns, então, não gostaram da mensagem que ouviram sobre o pão da vida, né, sobre Jesus ser o pão da vida, e eles começaram a se retirar, começaram a ir embora. Olha lá o que diz em João capítulo 6. João capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 60, 64 e depois do 66 ao 68. Olha o que diz aí esses versículos. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Agora pula para o 64. Mas alguns, aqui Jesus falando, ok? Olha o que Jesus está falando. Mas alguns de vós não creem. Eles seguiam Jesus, mas Jesus sabia quem cria e quem não cria. E ele diz claramente: alguns de vós não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que eu havia de entregar. Ele sabia que Judas, infelizmente, também era outro crente nominal, né?
Ele sabia que ele iria entregar ele, que ele iria trair ele no último momento. Versículo 66 ao 68, João capítulo 6, ok? Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás. Você percebeu aí, irmãos? Não foi um, não foi dois, não foi 10. Muitos, porque multidões seguiam Jesus. Muitos dos seus discípulos já não andavam com ele. Então, versículo 67, disse Jesus aos 12: olha, não vai embora também não, viu? Fica aí, senão não tem ninguém para ouvir a minha mensagem. Isso é o que todo pastor iria fazer, né? Não é verdade? Talvez alguns pastores iriam aí retirar a mensagem que foi pregada e, não, eu vou melhorar, vou pegar umas mensagens mais brandas, mais tranquilas, tipo água com açúcar, né? Não faz nenhum efeito, a não ser acalmar, né? Olha o que Jesus disse, irmãos. Em versículo 67, João 6, 67. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Vocês não querem ir também? Aproveita. Olha o tanto. Não quer ir também? Aí quem era o discípulo mais impulsivo e falava muitas vezes o que devia e o que não devia, né? Aí já falou o que devia, pelo menos. Aí Pedro, né? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. E era sobre isso que Jesus estava falando, irmãos, nesse exato momento, falando sobre o pão da vida. E muitos se retiraram. Quantas vezes, talvez você, eu também, você chegou, evangelizou, falou de Cristo, falou da salvação em Cristo, falou até que Jesus é o pão da vida mesmo, só Ele traz vida, e as pessoas simplesmente, não, eu não quero não, obrigado, eu tenho minha religião. Muitos desses que estavam com Jesus era isso, eles tinham a religião judaica deles, e não queria a salvação, queria seguir o ritualismo, queria seguir a sua religião. Parece que eu estou pregando, né? Nem parece estudo sobre segurança de salvação, mas vamos lá. Aí Jesus, você percebeu aqui, só fechando aqui esse texto, havia os verdadeiros, Pedro era um deles. Senhor, para onde eu vou? O Senhor tem palavra de vida eterna? Eu vou sair daqui? Eu não sou bobo não, eu vou ficar com o Senhor. E muitos hoje é dessa forma, os crentes verdadeiros. Lembra das mensagens de Hebreus? O justo viverá da fé. Ele vai permanecer até o fim. Ele não tem problema com isso. Mas os outros, infelizmente, estavam ali talvez por causa da comida. Infelizmente, Jesus sempre fazia milagres, né? E aí eles comiam, então seguia Jesus, porque, aqui eu não vou passar fome, não. E aí não gostou muito da mensagem, saiu. Outros eu não sei, porque estavam seguindo Jesus, talvez por ser famoso. Esse cara é o cara da... Desculpa a expressão, né? Não estou falando com respeito, só estou imaginando, né? Esse cara é o cara da... né? Famoso, né? Rapaz, eu vou ficar perto dele. Né? Talvez eu também aprender alguma coisa e ficar famoso também, não sei. Porque Jesus, sinceramente, todo mundo falava sobre Jesus na época. Todo mundo. Então, muitos seguiam ele, mas muitos, como nós vimos aqui, foram embora. Aí nós podemos pensar também, irmãos, o seguinte, né? Muitas vezes a gente, sobre segurança de salvação, né? A gente pensa, né? Aquele irmão estava na igreja, frequentou muito tempo, né? Foi na frente, né? Recebeu Jesus, orou, mas agora está no mundo, está fazendo isso, está fazendo aquilo, né? Irmãos, sinceramente, eu vou ser bem claro, biblicamente falando, aquele que se desvia dos caminhos de Deus e não volta, está perdido. Nunca foi salvo. Nunca nasceu de novo. É um crente nominal, é um seguidor nominal de Cristo ou de alguma igreja evangélica. Mas, como eu já disse, os que são crentes verdadeiros, eles vão permanecer até o fim. Eles não têm... Percebeu a resposta de Pedro? Eles não têm outro lugar, eles não têm outra mensagem, eles não têm outra alternativa. Irmão, se eu parar de ser
Se eu querer, eu nem consigo explicar. Parar de ser crente, parar de ser salvo, é impossível isso para mim. Isso faz parte de mim. Parar de ir na igreja, isso faz parte de mim. Né? Hoje, eu sei, muitas pessoas estão com medo do coronavírus, mas muitos estão aproveitando a oportunidade e ficando em casa, porque já estava frio mesmo, né? Irmãos, sinceramente, eu tenho dúvida de quem não gosta de estar na igreja, de quem não gosta de estar junto com os irmãos. Tenho dúvida da salvação dessas pessoas, irmãos. Eu tenho dúvida. Baseado no estudo bíblico que estamos fazendo, primeira parte, hein? Provavelmente vai ter segunda, o retorno, e terceiro, né? Como é que... Me ajuda aí. O retorno já foi, né? Não vai, provavelmente vai ter 3 partes aí. Bom, vamos para um outro texto. Jesus fala, então, que alguns homens profetizavam no nome dele, né? Eles expulsavam demônios, faziam até milagres no nome de Jesus. Mas Jesus declara claramente que essas pessoas eram totalmente desconhecidos dele. Que coisa estranha, não é verdade? Olha o texto, Mateus 7, versículo 22 ao 23. Mateus 7, 22 ao 23. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então, lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você percebe aqui, é mais um grupo de crentes nominais. Só que esses crentes não eram tão assim apáticos, né, como alguns, que realmente você duvida da salvação, né? Esses eram atuantes. Eles estavam aí tentando até fazer a obra de Deus. Estavam aí profetizando, em outras palavras, pregando, né? ou até mesmo falando revelações, né? Estavam expulsando demônios. Até expulsar demônios eles expulsavam. E outras maravilhas que Jesus não declarou aqui, mas muitas maravilhas, né? E simplesmente Jesus dirá a essas pessoas: olha, eu não vos conheci. Então, irmãos, aí nós percebemos aqui que essa questão de crente nominal e o crente verdadeiro é muito mais complexo do que nós pensamos. Não é porque uma pessoa está em um púlpito pregando, não é porque uma pessoa está orando e outras pessoas estão sendo curadas, não é porque uma pessoa consegue orar e um endemoniado sai de alguém que essa pessoa é salva. É o que está aqui no texto. Isso não é prova de que uma pessoa é salva. Agora, o salvo consegue fazer isso? Consegue. Mas não é prova de que uma pessoa é salva. Muitas pessoas baseiam a sua salvação em suas obras, no que fazem, nos milagres, né? Aqueles viam o milagre de Jesus e criam, né? Esses daqui, eles veem os milagres que eles fazem e eles acham que são salvos, que são de Deus. Então é muito mais complexo do que a gente pensa essa questão. Salvação é uma coisa muito individual. Havia também outros homens que comiam, bebiam com Jesus, ouviam várias vezes Jesus ensinar nas suas ruas. Eles achavam que isso era suficiente para serem salvos, mas Jesus também diz para eles que não conhecia essas pessoas. O texto é Lucas 13, versículo 26 e 27. Lucas 13, 26 e 27, diz o seguinte: então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Irmãos, você percebe aí, não é porque uma pessoa é assíduo também. Está vendo como que é muito complexa a situação?
Não é porque a pessoa está ali nos cultos, todos os cultos da igreja, ouvindo, né, ensinamentos do pastor, juntos, né, em comunhão, talvez até comendo, né, juntos, como a igreja antigamente fazia, né, lá em Atos. Isso não é suficiente. Não é suficiente estar junto numa igreja, não é suficiente estar em um culto ou vários cultos. Não é suficiente ouvir ensinamentos para dizer que é salvo. Infelizmente, muitas pessoas, quando você pergunta, né, olha, quando você se converteu, quando foi a sua salvação? Elas dizem, eu comecei na igreja no ano de 87. Não foi isso que eu perguntei. Eu fui batizado na igreja tal. Não foi isso que eu perguntei. Você percebe? Eles não sabem o que é salvação. Eles acham que só porque começou a ir numa igreja, são salvos. Todo mundo ali é salvo, o pastor diz que todo mundo é salvo, eu também sou. Não. Ou eles acham que talvez só porque conhece a Bíblia, né? Tem muitas pessoas assim também. Conhece a Bíblia, muitos ensinamentos, porque está frequentando a igreja há muitos anos, acham que são salvos. Deve ser muito duro, irmãos. Deve ser muito duro essas pessoas que estiveram bem perto assim de Jesus, como nós vimos aí, né? Comendo junto com ele, ouvindo os ensinamentos de Jesus, e de repente, no dia do julgamento, não, mas eu estava lá na igreja e tal, eu vi isso, eu conheço a Bíblia. Olha, eu não te conheço. Sinto muito, mas eu não te conheço. Imagina ouvir isso de Jesus. Vamos para mais um texto. Na época da perseguição de Saulo, na época da perseguição de Saulo à igreja, ficou melhor, né? Filipe, o diácono, ele desceu a Samaria, e ali ele pregava, então, o evangelho de Cristo, e batizava também as pessoas, né? Se você olhar lá no texto, batizava as pessoas em nome de Jesus. Isso tem uma explicação, mas nós não vamos entrar nisso hoje. Hoje o correto é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme a Bíblia nos diz. Filipe, então, fazia muitos milagres ali em Samaria, curando paralíticos e coxos, bem como expulsando demônios. Um certo homem ali chamado Simão, ele praticava artes mágicas. A Bíblia diz que ele também creu e foi até batizado, irmãos. A Bíblia diz que ele ficava sempre com Filipe e estava admirado, espantado com os sinais e maravilhas que Filipe fazia. O que aconteceu então? Os apóstolos ficaram sabendo o que estava acontecendo em Samaria, né? Muitas pessoas se convertendo. Então eles enviam até Samaria Pedro e João. E aí quando, né? Deixa eu achar aqui. Quando Simão, aquele que era mágico, né? Ele iludia, né, as pessoas com a sua mágica, ele enganava as pessoas com a sua mágica. Quando Simão viu o apóstolo Pedro impondo as mãos sobre aqueles que creram, e é interessante, tem uma coisa muito interessante aqui, ele não, pelo menos a Bíblia não fala dele, né, dele ser batizado, mas quando ele pelo Espírito Santo, no caso, né, recebeu o Espírito Santo, quando ele viu Pedro impondo as mãos aos que creram, e esses recebiam o Espírito Santo. Depois os irmãos estão procurando, né? É Atos capítulo 8, ok? Depois eu vou ler um trechinho aqui de lá. Atos capítulo 8. Aí Simão ficou... ele ofereceu, né? Desculpa. Ele ofereceu dinheiro para Pedro, para poder ter o mesmo poder, para poder fazer a mesma coisa. Lembra o que ele fazia antes? Agora ele quer, isso é muito melhor do que eu fazia antes, né? E ele então oferece, olha, quanto que é? Eu quero fazer isso também, quanto que é? Eu pago. Agora, olha o que Pedro disse para Simão, o mágico.
Olha o que Pedro disse para Simão, o mágico. Lembrando, a Bíblia diz que ele creu e foi batizado nas águas. Mas olha o que Pedro diz para Simão. Atos 8, versículo 20 ao versículo 24. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para perdição. Pedro colocou, olha, você está perdido, meu amigo. Que o dinheiro fique com você para a sua perdição, não quero o seu dinheiro. Depois, ele diz, cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Depois ele diz, tu não tens parte nem sorte nessa palavra. Meu amigo, você está no lugar errado. Você não tem parte aqui. O teu coração não é reto diante de Deus. Lembrando que naquela época, né, os apóstolos tinham, eu não sei como que eu posso explicar, mas eles tinham uma sensibilidade muito grande, né, naquela época, tanto para os sinais, milagres, quanto também para identificar uma pessoa se era salva ou não, ok? Hoje a gente não tem, infelizmente, eu não posso dizer, isso é salvo, isso é aquilo, não é. Mas o Pedro está dizendo, meu amigo, teu coração não está reto diante de Deus, não. Precisa rever aí, será que você é salvo? Fica com o seu dinheiro para perdição, não quero seu dinheiro, não. Mas ele não disse só isso, olha só, versículo 22, arrependa-te, pois desta tua iniquidade. Arrependa-te. Não houve arrependimento antes. Ora, o Deus para que porventura, ora a Deus, desculpa, né? Versículo 22, ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Versículo 23, vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Irmão, são muitas frases negativas em pouco tempo e para uma pessoa só. Não é verdade? E a última frase, não, aí qual que é a resposta de Simão? O que Pedro mandou ele fazer, irmãos? Arrepender. Aí sabe qual que é a resposta dele? Ora vós por mim, ao Senhor, para que nada que disseste venha sobre mim. Isso é a resposta de alguém que é salvo? Isso é a resposta de alguém que realmente quer fazer as coisas certas? Pedro falou, arrependa-te, meu amigo, seu coração está errado. Você está indo para a perdição, você não foi salvo, nada. Você não tem parte aqui, meu amigo. Não, ora para mim aí. Interessante, a frase aqui, o jeito que ele falou, lembra muitas vezes algumas pessoas, né? Ora lá por mim na igreja. Ora lá por mim. Mas nunca vem na igreja. Esse tipo de pessoas, irmãos, eles até, como aconteceu com Simão, eles até podem chegar na frente querendo ser salvo. Alguém pode até explicar nas escrituras, eles até podem orar, fazendo aquela oração como se fosse uma reza, né? Mas não entra no coração. E aí, infelizmente, desculpa a sinceridade, mas infelizmente, aí, ou o pastor ou o irmão que conversou com a pessoa, diz, agora você é salvo. Mas você não pode dizer isso. Você não pode, você não é o Espírito Santo, você não é Deus. E muito menos o apóstolo Pedro, aqui naquela época, né? Que tinha essa sensibilidade. Infelizmente, muitos dizem isso. Né? No passado, eu até cheguei a dizer. Mas eu me frustrei, porque muitas pessoas chegavam e diziam que recebeu Jesus. Muitas vezes que eu fiz, as pessoas oravam, recebiam Jesus. Cadê essas pessoas? Cadê? Eu parei, não. Eu vou deixar Deus dizer quem é salvo e quem não é. Eu não vou dizer mais, não. Pode orar, tudo bem, vamos orar aqui, Jesus. Se você recebeu Jesus de coração, a Bíblia diz que você é salvo. Eu digo só isso. O resto é com a pessoa. Enquanto nós cremos, irmãos, na segurança eterna do crente verdadeiro, não cremos na segurança eterna do crente nominal. Ok? Se eu creio na segurança eterna do crente verdadeiro, eu creio também que o crente falso não tem nenhuma segurança. Ou seja, nunca foi salvo, né?
Aqueles cuja fé é apenas a aceitação de fatos históricos, este é o grande problema, fatos históricos. As pessoas aceitam a história de Jesus, as pessoas aceitam o que Jesus fez lá na cruz, as pessoas ficam até emocionadas, nossa, que grande amor, mas para por aí. Então, apenas aceitação dos fatos históricos, essas pessoas não deveriam achar que estão em Cristo. Não deveriam achar que estão salvos. Ser membro de uma igreja não é a mesma coisa que ser um cristão. Não há nenhuma segurança numa fé que fica apenas na cabeça. Nunca desce para o coração. Nunca é demonstrada através de obras, porque a fé sem as obras é morta. Mas a fé deve ser um compromisso da pessoa com Cristo, o Salvador. Compromisso. Por que eu não me vejo em nenhum outro lugar? Por que eu não me vejo com nenhum outro livro? Por que eu não me vejo até mesmo em nenhuma outra igreja que não seja batista? Por convicção bíblica. Isso faz parte de mim. Eu vou concluir aqui, irmã, e depois a irmã fala, ok? Não esquece, não. Primeira conclusão, né? Porque vai ter outras conclusões também. A Bíblia diferencia aqueles que são crentes daqueles que são apenas crentes nominais, né? Diferencia aqueles que são apenas crentes nominais, sem compromisso verdadeiro, sem o novo nascimento em Cristo Jesus, daqueles que são crentes verdadeiros, daqueles que são salvos eternos em Cristo. Segundo, não é porque uma pessoa diz que crê em Jesus, que recebeu Jesus como Salvador, que essa pessoa é salva, mas se essa decisão foi feita por meio do Espírito Santo, tocando o coração da pessoa, ao ponto dessa pessoa então saber e sentir também que está perdida e que só Cristo pode salvar, profetizar, pregar, falar de Jesus não mostra que essa pessoa é conhecida de Jesus. Nem mesmo fazer milagres no nome de Jesus não prova que Jesus conhece esta pessoa. Estar junto com os salvos, comer na presença dos salvos em Cristo, ouvir os ensinamentos de Cristo na igreja, não prova que esta pessoa é conhecida de Jesus. Talvez está dizendo agora, talvez Deus esteja dizendo agora para você: nunca te conheci. Talvez Deus esteja dizendo agora para você: nunca te conheci. E você ouviu isso. A Bíblia ensina que toda árvore é conhecida pelos seus frutos. Está lá em Mateus 7, 16 ao 20. Nós não vamos ler. A árvore boa produz bons frutos, mas a árvore que produz maus frutos, né, é uma árvore má. Assim como Simão, que recebeu a condenação do apóstolo Pedro por causa dos seus frutos maus, de perdição. Precisamos olhar para nossos frutos, irmãos. Precisamos olhar para nossos frutos e ver se são frutos de um salvo verdadeiro ou se são frutos de um crente apenas nominal, né? Sem salvação. Amém? Amém, graças a Deus. Irmã Emília.